Olá, queridos amigos da Paróquia Bom Jesus, aí da Penha, no Rio de Janeiro. É com alegria que venho até vocês novamente, partilhar um pouco. Hoje o tema é vida religiosa e consagrada, sabendo que nós estamos nesse mês das vocações, no qual nós lembramos todas as vocações religiosas, sacerdotais, matrimoniais, laicais, missionárias. Então, eu hoje vou partilhar um pouco com vocês do que é a vida religiosa e consagrada, o que nós entendemos e o que a Igreja entende, acima de tudo, por vida religiosa e consagrada. Certamente vocês aí na paróquia têm uma grande oportunidade, que é viver com religiosos, né, e ao mesmo tempo sacerdotes, porque assim nós somos os padres do coração de Jesus. Mas o que é um consagrado? O que é um religioso? O consagrado é aquele que dá testemunho de que o mundo pode ser diferente, que pode ser uma antecipação do eterno. Se nós formos aí na história, e agora eu convido você a olhar um pouco a história de como surgiu a vida religiosa e consagrada na igreja. A vida religiosa, antes de tudo, como diz a Lumen Gentium, ela é um dom concedido pelo Espírito Santo. Então, de onde surgiu a vida religiosa e consagrada? A primeira resposta que nós queremos dar é um desejo de Deus, um dom concedido pelo Espírito Santo, né? É algo carismático, algo que Deus deu para a igreja. Então, mas como nós fazemos para entender a vida religiosa e consagrada? Como você e eu fazemos isso? Se nós não buscarmos entender o que é a história da igreja, certamente nós teremos dificuldades em entender um pouco a história da vida religiosa. Você e eu, muitas vezes, por exemplo, se eu quero saber como surgiu a congregação dos franciscanos, dos carmelitas, ou mesmo dos deonianos, que é o que nos acompanha a cada um de nós aí na paróquia Bom Jesus da Penha. Então, nós devemos saber que essa congregação surgiu em determinada época na nossa igreja. Então, você e eu que queremos entender um pouco da vida religiosa, e aqui está um convite para você, se você quer entender um pouco mais da vida religiosa consagrada, nós temos que conhecer um pouco mais a história da nossa igreja. Aí sim nós conseguimos dar passos para entender um pouco a vida religiosa ou a vida consagrada. Mas se eu perguntasse para você hoje, nesta formação, o que é ser consagrado? O que é ser religioso? O consagrado é alguém escolhido por Deus, alguém que foi escolhido por Deus para tentar fazer totalmente diferente aquilo que outros fazem. Ou, em outra linguagem, alguém que se entrega, é uma presença particular da presença do amor de Deus. É uma vocação realizada aí na obra do Espírito Santo, com um segmento radical de Cristo. E aí eu pergunto para você, você conhece algum religioso, um consagrado que vive dessa maneira? Se conhece, que bom. Se nós somos leonianos, damos testemunho, que bom que acontece isso, né? Então o consagrado é aquele que diz, que pertence, é escolhido por Deus totalmente para ser instrumento dele. Consagrado, né? Alguém separado para viver totalmente para Deus. Religioso, alguém que vive e bebe inteiramente das fontes. Por isso nós vamos perceber que o religioso, o consagrado, ele faz votos de pobreza, castidade e obediência, ou seja, ele é todo para Deus. Então esse é o consagrado. Certamente todos nós temos que ser todos de Deus. Então o consagrado e a religiosa é aquele que se dedica inteiramente, que é todo de Deus. Santa Teresinha já dizia, para Deus eu escolho tudo, eu dou tudo. Então o religioso é esse, que dá tudo. Por isso os votos dos conselhos evangélicos que são professados, castidade, pobreza e obediência, no qual eu já comentei. Mas vamos entrar agora um pouco na história da nossa igreja. Vocês sabem, como talvez vocês tenham estudado, na igreja primitiva existiram homens e mulheres
que se dedicaram de maneira muito especial à oração, ao serviço fraterno. Eram as virgens, as viúvas, pequenos grupos que foram se formando assim e tentando ver uma vida diferente, mais próximo de Cristo. E vai formando comunidades, até que chega então o que nós sabemos são os eremitas e os cenobitas, que são as estruturas de viver no deserto, de viver afastado, ou aqueles que vivem inteiramente como comunidade. Foram homens e mulheres consagrados religiosos, que na época nos chamava assim, mas homens e mulheres que procuravam viver através das práticas dos conselhos evangélicos, a seguir a Cristo através da liberdade, imitá-lo mais de perto, levando cada qual o seu modo a vida consagrada a Deus. O que nós sabemos é que numa era chamada constantiniana, ou seja, onde já não existia mais a perseguição ou uma procura através de cristãos ou pelos cristãos, então começaram alguns cristãos a abandonarem as cidades e buscar estabelecer uma vida no deserto, na aridez do deserto. Então, nesse tempo aí florescem os seguidores de Santo Antão, que é o considerado o protótipo aí da vida e o ícone da vida monástica. Então, no início da igreja, alguns, para entender e ver um pouco mais a vida entregue totalmente a Deus, o que fizeram? Abandonaram os centros urbanos e foram aí para a aridez do deserto. Então, nós temos aí o primeiro nós vemos estilo de vida monástica, né? Vamos dizer assim, uma vida retirada. Depois nós vamos para frente um pouquinho com Pacômio, vocês não precisam decorar esses nomes, mas é para a gente ter uma ideia. Com Pacômio nasce então a vida cenobítica. O que é a vida cenobítica? Uma vida de comunhão, de comunidade. Então, cenobítica significa viver, eu deixo de viver só então a vida monástica, mas também vivo a vida comunitária. Então começou, e como vocês vê, a vida consagrada, a vida religiosa é uma vida aí de constante vida comunitária. Dificilmente você vai encontrar um religioso, uma religiosa sozinho em uma comunidade, uma paróquia, porque não é esse o estilo de vida de um religioso ou de um consagrado. Então os homens e as mulheres, voltando um pouco na história, os homens e as mulheres que fugiram para o deserto, possuíam de alguma maneira uma ideia estranha para o nosso tempo de hoje. Se você for perguntar hoje qual é o caráter da vida religiosa consagrada, o caráter era alteridade, né? O religioso, a religiosa, o consagrado vive para o serviço, alters, pensa no outro, vive para o outro, no serviço. O Papa Francisco tem chamado a nossa atenção. Só que naquela época, os homens e mulheres daquela época, da nossa igreja primitiva, pensavam que afastar-se da vida que havia normalmente era a maneira de estar mais ligado com Deus. Então, uma forma de estar ligado com Deus é: eu me afasto desse mundo para encontrar-me com Deus. Então, esse era o intuito da vida religiosa ou da vida consagrada, né? Pensavam que o envolvimento com o sofrimento humano, né, aqueles primeiros pensavam que se eu me envolvo com o sofrimento humano, eu poderia aí, então, afastar do espírito adotado e lembrado por Deus. Então, foram escolher ver nas montanhas, nos eremitas. Não é bom nem mal. Aqui não é fazendo julgamento. São, como isso que eu disse, é bom nós conhecermos a história da igreja para ver as necessidades desses. Segundo aquela época, uma maneira de se encontrar com Deus era afastar-se do sofrimento. Não, então buscavam, através da oração, alguns, para sanar o sofrimento de outros, mas buscando no deserto, na aridez. Com Santo Agostinho, um pouco mais para frente, Santo Agostinho, depois especialmente com São Bento, nasce então, ou vai se tomando características melhores do monarquismo ocidental. Quer dizer, a vida monástica ela adquire sua fisionomia. E depois nós vamos ter aí fundadores posteriores que vão estar atentos às necessidades sociais da igreja. Que vocês podem, tantas congregações que nós conhecemos,
no Brasil e no mundo. No Brasil parece que mais de 300 congregações femininas e mais de 300 masculinas, mas foi com um olhar atento ao Espírito Santo e às necessidades sociais, então, que foram se traçando aí novos caminhos para seguir e pregar o Evangelho. E nós temos, no século, por exemplo, 12 ou 13, São Francisco de Assis, São Domingos de Guzmán, que vai entrar então na igreja um outro estilo de vida, um estilo de que eu me aproximo então daqueles que sofrem. Se nós temos no começo, lá no início, viúvas que se juntavam, um povo que se juntavam para ver uma vida mais simples, dedicada a Deus, depois aqueles que saíram do centro foram para o deserto, nós vamos ter depois, posteriormente, aqueles que não vivem mais no deserto, mas nem no monastério, mas vive para servir os pobres. E aí um dos expoentes maiores que nós temos é São Francisco de Assis, que vai através ou que vai para os pobres. Então começa então a vida religiosa consagrada, começa a ter um novo olhar na nossa igreja. No século XVI nós temos aí Santo Inácio de Loyola, um dos grandes aí que abriu uma nova forma de evangelizar, fundou a Companhia de Jesus. E durante os séculos seguintes nós teremos aí outras numerosas instituições consagradas religiosas que vão se dedicar aos pobres, à educação cristã. Enfim, esse é um pouco o que vai acontecendo na história da igreja, ou mesmo na história do cristianismo, quando nós falamos de vida religiosa e consagrada. Mas voltando um pouco, lá no século V, no século VI, a vida monacal ela se estendeu aí à Irlanda, à Itália, aos países da Europa, tendo aí como figura São Bento, que todos nós também somos devotos. No século VIII nós vamos ter o Papa Bonifácio. Ele vai pedir aí às monjas que as monjas fossem para a Inglaterra e dedicassem então a evangelização, ao anúncio do Evangelho. Depois nós vamos ver que principalmente a ideia monástica é uma ideia de maternidade espiritual. Eu velo pelo outro através da minha oração. Então isso é muito bonito, isso é uma riqueza na igreja. Existe a vida monacal, a vida onde pessoas ficam rezando cotidianamente, ou todos os dias, para a nossa conversão, e existe então a vida que nós chamamos aí do serviço aos pobres, aos necessitados, inaugurado especialmente aí por São Francisco de Assis. Então, a igreja ou a vida religiosa até então é entendida ali no século VIII, século IX, como essa vida monástica, né? Maternidade espiritual. No início do século XIII, dando um salto, um novo meio da vida religiosa vai surgir, que é, como eu disse, né, a vida aí de São Francisco de Assis, São Domingos de Guzmán, né, e vai também atrair as mulheres. Nós vamos ter aí que é um caso de Santa Clara, que também vai ser atraída por esse estilo de vida. Então, nessa época aí, a partir do século XIII, começa então a vida religiosa consagrada, vai deixando um pouco mais a vida de clausura, fechados, e vai passando então a trabalhar com jovens, nos mosteiros, sobretudo no cuidado com o doente, obras de caridade, e isso vai tomando conta da nossa igreja. E nós podemos, para as mulheres sentirem-se contempladas aqui nessa formação, nós temos aí, por exemplo, na transformação de uma vida religiosa que agora vai para a feminina, é o caso de Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena, em 1347, ou pega depois, 2 séculos depois, Santa Teresa d'Ávila, que é a reformadora do Carmelo feminino. Então, a vida religiosa ela começa a ganhar um novo olhar, uma nova maneira de ver. Então, que nós possamos também acompanhar esse processo na igreja, né? Uma igreja que está nascendo com um pequeno grupo, que é viver a radicalidade do Evangelho. Depois, um grupo que vai para o deserto, se afasta das cidades, e nós vamos ter aí principalmente com um expoente típico, Santo Antão, que vai viver no deserto, que vai viver na montanha, contemplando, orando só com Deus. Depois de alguns séculos, nós vamos ter aí São Francisco de Assis, São Domingos de Guzmán, as Clarissas e todos os outros que vão nascendo com esse tempo. Então, é um pouco da história da vida religiosa, até chegar no nosso dia de hoje, com tantas e tantas congregações
obras e ações do Espírito Santo na nossa igreja. Agora, fixemos um pouco, então, na vida religiosa consagrada, no que de fato ela é. Não mais a história, porque nós tentamos aí fazer um passado muito rápido pela história da vida religiosa e da vida monástica. E vamos agora ver o que é a vida religiosa. O que a vida religiosa é chamada? A uma fraternidade universal. Salvar a humanidade da tentação do isolamento e do todo tipo de pecado. Para que serve um religioso? O religioso, então, é para salvar a humanidade do isolamento e mostrar que não vale a pena pecar. Numa linguagem muito simples nossa. É chamado a ser também um sinal profético no interno da igreja, mas também no externo. Chamar à comunhão, ajudar a discernir os sinais dos tempos e sendo capaz de captar o sopro do Espírito Santo. E nesse sentido, a vida religiosa é profética, porque está atento aos sinais dos tempos, é capaz de sentir e ver os sinais de Deus. A vida religiosa ela é comprometida com o Evangelho, de pregar o Evangelho. É verdade que existem várias maneiras de vida religiosa, e aqui nós não estamos fazendo categorias de quais são melhores ou piores, não. Estamos falando da vida religiosa, que é um dom e presente para a igreja. Agora, nós temos também que uma das questões da vida religiosa é comprometimento com o Evangelho. Comprometer-se com o Evangelho. Não ser capaz de fugir do perigo, mas enfrentá-lo. Por isso nós temos e falamos que o religioso, ele tem o dom do martírio, da entrega, capaz de sofrer, capaz de ouvir o grito dos pobres, capaz de ser alguém que clama e que ouve também a justiça por pão, por paz, buscando cada dia mais ser esse promotor do Evangelho. É capaz, onde tem um religioso e um consagrado, tem que ter aí a comunhão. Ele é sinal de unidade, ele é sinal de que existe e é possível a fraternidade, ele é sinal da ternura de Deus. Então, nós vamos percebendo o que é ser um religioso consagrado, tudo isso. E por vocação religioso é aquele que dá sinal escatológico da igreja. Ou seja, é aquele que renuncia a tudo que é terreno e parte para o eterno. É o que nós escutamos das cartas de Paulo. Buscai as coisas do alto. É aquele que busca as coisas do alto. Então, que você e eu hoje possamos também fazer, e ao aprender um pouco de quais são as, vamos dizer, as características de uma vida religiosa, de uma vida consagrada, acima de tudo, vamos pedindo para aqueles que se dedicaram, que se entregaram a essa vida, tenha consciência de que vida religiosa é essa vida voltada totalmente para o sagrado, que tem um caráter profético, que é capaz de ser sinal de comunhão, que é capaz de se ouvir a voz do pobre que clama por justiça, pão e paz, que é capaz de apresentar que muito mais vale a vida eterna do que a vida terrena. Então tudo isso é característica de uma vida consagrada, religiosa. Se nós queremos, de repente, aprofundar um pouco mais no que é vida consagrada, religiosa, eu vou citar aqui alguns documentos para que vocês também possam fazer, então, esse caminho de ir aprendendo um pouco mais o que é a vida religiosa e consagrada. Primeiro vou dizer aqui o que diz o Concílio Vaticano II, né, que é a Constituição Lumen Gentium. Também nós temos o Decreto Perfecta Caritatis e outros documentos como, portanto, Christus Dominus Ad Gentes ou exortações apostólicas, né, agora do Papa Paulo VI, que é Evangelica Testificatio, ou mesmo de João Paulo II, do ano de 1996, Vita Consecrata. Mas também nós temos o documento da Sagrada Congregação para os Religiosos de Estudos Seculares, que é Optiones Evangelicae. Então, se você possa também procurar se adentrar um pouco mais nesses documentos, para você entender, e junto conosco, que somos religiosos, sacerdotes, entender um pouco mais do que é a vida religiosa. E para terminar,
eu gostaria aqui, só como eu falei da Lumen Gentium e da Perfecta Caritatis, sublinhar mais alguma coisa sobre a vida religiosa. Então, a vida religiosa, como eu disse, consagrada, ela é dom da graça de Deus concedida à sua igreja. Então, os conselhos evangélicos, castidade consagrada a Deus, da pobreza e da obediência, é um dom divino que a igreja recebe do Senhor e que tem e busca com sua graça sempre preservar. A vida religiosa está inserida na dimensão da vida da santidade da igreja, não na estrutura hierárquica. Então, quando ela fala assim, como que é a estrutura hierárquica da igreja? Onde estão os religiosos? Os religiosos não estão na estrutura hierárquica da igreja. Estão ali os diáconos, presbíteros e bispos. Esses estão inseridos na hierarquia da igreja, podemos dizer assim. O religioso está inserido na dimensão de vida de santidade da igreja. Então, através do Estado constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, então ele vai pertencer ou vai buscar viver cada dia mais a vida em santidade. Outra coisa, o propósito da vida religiosa, ela é sempre uma atitude para o povo de Deus. Alguns cristãos são chamados por Deus a possuir um dom particular na vida da igreja e contribuir na missão salvífica, cada um segundo o seu caminho. Então, esse é o intuito, que cada um e nós estamos para o povo de Deus. A vida religiosa, ela sendo um carisma, está em conexão direta com o Espírito Santo. Não existe vida religiosa sem a ação do Espírito Santo. Como não existe igreja, né? Mas estamos falando da vida religiosa aqui. Então não existe vida religiosa sem a ação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo derramar na igreja o seu carisma. Então, muitos das congregações, institutos ou religiosos, por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, viveram vidas solitárias ou fundaram famílias religiosas que a igreja acolheu e aprovou com toda a sua autoridade, mas vivendo aí do Espírito, né? As igrejas vivendo do Espírito. E por fim, a vida religiosa torna a igreja disponível para qualquer trabalho. A vida religiosa, ela está chamada a estar a serviço de qualquer trabalho. Tanto que vocês vão ver inúmeras congregações que participam nas obras de caridade, em hospitais, em colégios. Então, é para isso que está a vida religiosa, sempre disponível para qualquer trabalho. E a vida religiosa se manifesta nessa grande pluralidade, né? Onde tem o religioso, deve ter aí o seu jeito, o seu carisma. Onde tem o religioso, como diz o Papa Francisco, não pode faltar alegria, não pode faltar o desejo de servir. Então, que nós hoje rezemos e peçamos a Deus, no fim dessa formação, após ouvir um pouquinho sobre o que é a vida religiosa consagrada, tentando exemplificar muito rápido, em 30 minutos, o que é a vida religiosa consagrada, eu convido você a fazer uma prece por todos os religiosos consagrados, estar plenamente ligado ao sagrado, estar totalmente ligado ao ser de Deus. Que você e eu possamos assim pedir a Deus, ao Espírito Santo, que continue iluminando a nossa igreja, que continue mandando congregações, institutos religiosos para crescer, para que a igreja cada dia mais cresça. Que você tenha uma boa formação, que você continue tendo aí seus grandes aprendizados e que você reze de maneira especial por todos nós religiosos, religiosas, consagrados e consagradas. Muito obrigado e que você seja aí um homem ou mulher que reze pela vida consagrada e religiosa.